Olá, estudantes! Sejam bem-vindos! Estamos iniciando nossa primeira unidade da disciplina Sociologia Organizacional, onde estudaremos os seguintes temas. Vamos relembrar? A sociologia e seu objeto de estudos. A sociologia e seu objeto de estudo, surgimento da sociologia, conceito, a sociologia e as organizações e a sociologia e os mercados. Ao finalizar esta unidade, esperamos que você seja capaz de discutir o processo de construção do diálogo entre a sociologia e as ciências organizacionais e apresentar e contextualizar os conceitos básicos da sociologia organizacional e da sociologia econômica. Iniciamos nosso estudo buscando compreender o surgimento da sociologia enquanto ciência. Para isso, vamos voltar ao século XVIII, marcado pelo crescimento dos problemas resultantes do desenvolvimento econômico, contexto que fez ampliar a reflexão crítica de pensadores com relação às injustiças na distribuição de riquezas e na exploração dos trabalhadores, e também sobre a necessidade do estabelecimento de relações mais igualitárias entre os homens. Entre os pensadores pioneiros neste contexto, podemos destacar Fourier, que analisou a correlação entre sentimentos e estruturas sociais, e Saint-Simon, considerado o fundador do socialismo, autor da frase "de cada um de acordo com sua capacidade e a cada um de acordo com sua necessidade". Todos esses pensadores possuíam ideias associativistas. Vale ressaltar que, segundo Lakatos, o foco do pensamento e análise dos líderes socialistas foi fundamentado a partir do estudo e da consideração prévia da realidade social. O cooperativismo e o associativismo são formas de organização fomentadas nas atuais políticas governamentais brasileiras e têm o objetivo de melhorar a distribuição de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida de trabalhadores de diversos segmentos produtivos. Como exemplo, podemos citar o Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural, o DENACOP, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como objetivo ou atribuição apoiar, fomentar e promover o cooperativismo, e também o associativismo rural no Brasil. Mas voltamos ao período pós-Revolução Industrial e Revolução Francesa, século XIX. Observa-se que ocorreu uma desestruturação das formas tradicionais de produção agrícolas e uma consolidação da produção baseada na indústria, o que possibilitou uma maior concentração do domínio político da nobreza sobre os trabalhadores. Portanto, eram emergentes a necessidade do pensamento e a discussão sobre novas formas de organização social. É nesse contexto de mudanças sociais, segundo Dias, que surge a sociologia como uma ciência com a capacidade para estudar e analisar esses novos fenômenos sociais. Entre os precursores da sociologia, nós podemos destacar Owen, fundador das primeiras sociedades cooperativas, e Proudhon, criador do sistema mutualista, associativista, de ajuda mútua entre os membros. Dentre os precursores da sociologia está também Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, pois estabeleceu o campo da pesquisa da sociologia e sociedade, criador da doutrina positivista, que lutava para que em todas as áreas do estudo prevalecesse o foco da máxima objetividade,
Defendia que as análises da sociedade somente teriam validade quando feitas em espírito científico e com proposições de normas de conhecimento, saber para prever, a fim de prover. Segundo Lakatos, de pequenas coletividades nômades homogêneas, indiferenciadas, sem qualquer organização política e de reduzida divisão de trabalho, as sociedades tornam-se cada vez mais complexas, mais heterogêneas, compostas de grupos diferentes, mais numerosos, onde a autoridade política se torna organizada e diferenciada, com multiplicidade de funções econômicas e sociais, exigindo maior divisão do trabalho. Vejamos. Dentre esses precursores, podemos citar também Herbert Spencer, influenciado pelas ideias de Darwin sobre a evolução das espécies. Herbert Spencer ele analisava a sociedade como um organismo biológico, com o reconhecimento da complexidade da estrutura e interdependência entre as partes. Segundo esse pensador, a história demonstra a diferenciação progressiva das sociedades. Émile Durkheim, o pensador francês, ele é considerado o fundador da sociologia como ciência, independente das demais ciências sociais. Ele preconizou o estudo dos fatos sociais como coisas, com a utilização de regras científicas. Ele combateu as ideias de Spencer em sua primeira obra, A Divisão Social do Trabalho, e discutiu os princípios básicos da consciência coletiva e solidariedade orgânica e mecânica. Max Weber, para esse pensador, a sociologia pode ser definida como estudo das interações significativas de indivíduos que formam uma teia de relações sociais, sendo seu objetivo a compreensão da conduta social, citado por Lakatos. Ele definiu também que a ação social é uma conduta humana que se apresenta em 4 formas: conduta tradicional, emocional, valorizadora e racional objetiva. A partir do olhar desses teóricos, o estudo das interações humanas e da sociedade se constituiu como o escopo de atuação dos estudos e de análises da sociologia. Portanto, foi a partir da Revolução Industrial que as organizações se estabeleceram no centro da sociedade e estão presentes em todas as esferas das nossas vidas. Igrejas, associações, cooperativas, clubes esportivos, escolas, organizações não governamentais, entre outras. De acordo com Dias, as principais abordagens no estudo das organizações focaram a racionalização do trabalho com pouca consideração na influência dos aspectos do ambiente externo sobre a gestão das organizações. Destacaram-se, nesse período, os trabalhos de Taylor e Fayol, pioneiros dos estudos da teoria clássica da administração. Vamos conhecer esses autores? Taylor, de operário a engenheiro, o foco da observação desse pensador é na experimentação, obsessão para medir tudo. Em 1911, ele publica o livro Princípios da Administração Científica, com algumas frases que ficaram famosas, segundo Chiavinato. O maior desperdício é fazer eficientemente aquilo que não é necessário. E Fayol dedicou sua vida à introdução do método científico na administração. Enquanto Taylor passou de operário para gerente, Fayol vai passar de gerente para operário. Fayol foi também o criador dos princípios da administração, conforme nos mostra Chiavinato. Nos mostra os 14 princípios gerais da administração, segundo esse pensador. Primeiro, divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção,
subordinação de interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, iniciativa, espírito de equipe, equidade e estabilidade de pessoal. Tanto Taylor quanto Fayol centraram suas abordagens na racionalização do trabalho. Por outro lado, segundo Chiavenato, a reação das abordagens racionalistas surgiu com o movimento da Escola das Relações Humanas, nas décadas de 1930 e 1940, tendo como marco inicial o trabalho de Elton Mayo sobre o comportamento das operárias da fábrica da Western Electric. Vejamos, Elton Mayo, ele é um cientista social australiano, emigrado para os Estados Unidos, fundador do movimento das relações humanas e da sociologia industrial, foi considerado o pai das relações humanas. Dirigiu o projeto de pesquisa da fábrica de Baltimore, da Western Electric em Chicago, no período de 1927 a 1932. Vale destacar que a escola clássica e a escola das relações humanas da administração não consideravam até então a organização como uma unidade social. Segundo Dias, somente a partir dos trabalhos de Chester Bernard e de Philip Selznick, que as organizações passaram a ser analisadas como sistemas sociais adaptáveis que buscavam sobreviver no meio ambiente. Observe que, da crítica à escola clássica da administração, a identificação da necessidade de considerar a amplitude das organizações como unidades sociais e adaptáveis, muitas transformações foram necessárias para que esta se consolidasse no início do século XX. Então, cursistas, como está o seu entendimento sobre o conteúdo até o momento? Seu entendimento sobre o que estamos tratando até aqui é muito importante para que o seu aprendizado aconteça e você possa dar sequência aos seus estudos. Lembre-se, seu tutor está à sua disposição para ajudá-lo no que for necessário. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos ver agora a sociologia e as organizações. Vamos contextualizar o que vimos tratando até aqui. Observe esta figura. Estudos mostram que, sendo a mulher o titular no recebimento do benefício, ele tende a produzir melhores resultados. Ou seja, a mulher tende a usar o benefício para suprir as necessidades da família. Esse exemplo mostra a relevância de o administrador público ter conhecimento sobre a realidade social e a importância da relação entre a sociologia e a administração. Isso significa que não basta o administrador dominar o conhecimento técnico das ferramentas de gestão. Ele precisa conhecer e entender as pessoas, como elas se relacionam entre si, quais as atitudes e valores são predominantes num determinado grupo social. Este conhecimento vai ser fundamental para o êxito dos programas e ações desenvolvidas. Uma ramificação da sociologia aplicada é a sociologia aplicada à administração, na qual são estudados os fenômenos que ocorrem nas relações sociais de modo interno e externo ao ambiente das organizações. É estabelecida nesse ramo da sociologia a ponte entre a sociologia e a administração, com a possibilidade da interligação dos conhecimentos das duas áreas e, consequentemente, da abordagem mais humana da gestão organizacional, conforme nos mostra Bernardes e Marcondes. Para que você obtenha um melhor entendimento da leitura dos próximos tópicos, é importante diferenciar os conceitos de organizações, empresas, administração e administrador, para que seja possível a compreensão do processo da administração e das possibilidades de interligação com a sociologia organizacional.
Vamos conhecer cada um desses conceitos? A organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos determinantes, que aí entra as crenças, valores, culturas, etc. A empresa é um tipo de organização cujos clientes trocam seu dinheiro pelos bens e serviços que ela produz. Ou seja, ela centra sua atenção naquilo que vai atender os seus potenciais consumidores, seja de serviços ou produtos ofertados por ela. Administradores. Eles são especialistas em organização, cujo sucesso depende de conhecimentos específicos dos processos físicos que ocorrem nas empresas e, principalmente, das habilidades e experiências em gerenciar as pessoas. E a administração nada mais é do que a aplicação de técnicas com o fim de estabelecer metas e operacionalizar seu atingimento pelos participantes dessas organizações, a fim de que obtenham resultados que satisfaçam as suas próprias necessidades e as necessidades dos seus clientes. Portanto, organização pode ser analisada como um sistema composto por entradas, que é informação, energia e materiais, processamento de bens ou serviços e saídas, que são produto, o serviço a ser entregue para o consumidor final, resultado final da operação de um sistema. Portanto, é cada vez mais comum dentro das empresas a elaboração de estratégias de verificação dos seus resultados. E uma estratégia muito comum utilizada pelas empresas é o feedback. Portanto, a retroação ou feedback é um subsistema de comunicação de retorno que serve para comparar a maneira como o sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar, segundo Chiavenato. Observe que as setas indicam a direção de um círculo, numa indicação que este é um exercício contínuo de alimentação e retroalimentação contínua, mostrando uma relação de interdependência. Seu objetivo é avaliar se a empresa está seguindo os padrões estabelecidos para ela funcionar. Ao representar a organização como um sistema, possibilita a visualização da relação de interdependência entre os setores da organização e também da permeabilidade dos fatores do ambiente externo, economia, cultura, política, sociedade, concorrentes e outros agentes externos. Sobre o processo produtivo e dos resultados finais, que são as saídas, em relação ao trabalho desenvolvido pela empresa. Portanto, é necessário existir um trabalho harmônico entre as partes para o alcance dos objetivos propostos por esta organização. Mas você deve estar se perguntando como ocorre o encontro da administração com a sociologia. Pois bem, ele acontece na interação da cultura e da subcultura desenvolvidas nas organizações. A subcultura engloba os comportamentos coletivos pesquisados nas empresas, repartições públicas, escolas, igrejas, clubes e em outras mais. Segundo Bernardes e Marcondes, os resultados obtidos no funcionamento de um sistema dependem do emprego de técnicas operacionais referentes à tecnologia. Tecnologia, preceitos e sentimentos que sofrem influência da cultura. Vejamos. A tecnologia, ela designa os resultados obtidos, bens ou serviços prestados, processos utilizados, manuais,
mecânicos automatizados e insumos necessários, que são as máquinas, mão de obra, conhecimentos, habilidades dos executores, dinheiro e tempo. Os preceitos referem-se ao conjunto de normas de procedimento, de organização e de relacionamentos, as posições ocupadas pelos participantes e as crenças de valores compartilhados pelos grupos sociais. Já os sentimentos, eles são as emoções decorrentes de execução de atividades, satisfação, alimentação, e obediência às normas de procedimento e organização e relacionamentos sociais. Qualquer mudança ocorrida em uma destas variáveis, poderá influenciar a dinâmica das demais e, consequentemente, os resultados finais também serão influenciados. Daí, a importância da harmonia entre as variáveis para que os resultados esperados sejam alcançados. Vejamos esse exemplo. Como exemplo, citamos Pinho 2008 em sua análise sobre os portais do governo eletrônico nos estados do Brasil. Em seu artigo intitulado Investigando portais de governo eletrônico de estados no Brasil, ele coloca muita tecnologia, pouca democracia, artigo que foi publicado na revista de Administração Pública. Em relação a esse estudo, ele chegou a algumas conclusões. Vamos ver alguns pontos desse estudo. Os portais dos governos eletrônicos, eles possuem recursos tecnológicos adequados, boas condições de navegação, de busca de informações, mas eles poderiam ser melhorados. Outro ponto, falta interatividade entre governo e a sociedade. Em seu estudo, ele não visualizou a possibilidade de capacitação política da sociedade, ou seja, não há governo eletrônico, porque não há interatividade entre governo e sociedade. Outro ponto, em geral, os portais apresentam tecnologia relevante para disponibilizar informações, principalmente do setor financeiro e fiscal, embora possam ser aprofundadas para melhorar o acesso dos cidadãos a serviços. No caso apresentado, é possível evidenciar a conexão entre administração e sociologia, por meio das variáveis culturais em que a implantação de uma nova tecnologia com resultados positivos depende do desenvolvimento da cultura política e do público-alvo, neste caso, os cidadãos. Portanto, sem o desenvolvimento da cultura política, não é possível estabelecer a interação desejada entre os cidadãos e governos, o que sinaliza uma demanda da sociologia das organizações para o sucesso da ferramenta de comunicação organizacional. Observe esta imagem. De acordo com Steiner, 2006, na sociologia, mercados são estruturas sociais definidos como formas mais ou menos permanentes de interação e onde os indivíduos fixam seus laços sociais e estabelecem uma relação de submissão na qual se submetem a recompensas e sanções. Isto porque a sociologia entende o mercado como estruturas sociais concretas que resultam de processos e práticas de um conjunto de ações. Neste sentido, em sociologia, a concepção de mercado obedece a uma definição no plural, falando em mercados. Por outro lado, para a teoria econômica, o mercado ou sistema de mercados, ele é entendido no singular, como uma instituição livre de entraves de natureza moral, religiosa ou legal. Podemos perceber nesta comparação que
Com maior articulação dos consumidores, mais rigor da legislação, ampliação da concorrência e a abrangência dos meios de comunicação com alcance global, a inserção das organizações e o desenvolvimento das suas estratégias de gestão, desenvolvimento de produtos ou serviços, necessitam buscar o alinhamento e manter a sensibilidade ao contexto social, no qual estabelecem suas estruturas de operação, de produção e de comercialização. Segundo Wilkinson, 2008, neste contexto, a sociologia econômica surge como uma resposta à expulsão da vida social da análise econômica. Ela surge com o objetivo de buscar um caminho que una análises sociológicas e econômicas de maneira a obter uma explicação melhor para os fatos socioeconômicos do que a explicação fornecida pela teoria econômica. Portanto, a nova sociologia econômica surge com fundamentação teórica inicial nas ideias de Karl Polanyi, Karl Marx, Max Weber e Joseph Schumpeter, e com a proposta de ampliação da visão do mercado como formador de preços para a imersão da economia na vida social. Para Sundberg, a sociologia econômica ela pode ser definida como, para este pensador, a sociologia econômica ela pode ser definida como sendo a aplicação de ideias, conceitos e métodos sociológicos aos fenômenos econômicos, mercados, empresas, lojas, sindicatos e assim por diante. Se apoia no enfoque de Max Weber, onde a sociologia econômica estuda tanto o setor econômico na sociedade, que são os fenômenos econômicos propriamente ditos, como a maneira pela qual esses fenômenos influenciam o resto da sociedade, que são os fenômenos economicamente condicionados, bem como o modo pelo qual o restante da sociedade os influencia, que são os fenômenos economicamente relevantes. Na visão proposta por Steiner, 2012, a sociologia econômica, ela dirige esforços para o estudo das mediações pelas quais transitam as relações comerciais na presença das formas de incertezas dos mercados. Ainda segundo Steiner, algumas questões são propostas na sociologia econômica contemporânea para o estudo das construções sociais dos mercados. Por exemplo, o que é uma transação comercial com relação a uma que não seja? O que acontece quando se parte das transações comerciais para chegar aos mercados? É fato que a troca comercial independe das relações sociais e pode ser uma relação afetivamente neutra. Mas, por outro lado, a transação comercial, como modalidade particular de relação social, tem a influência dos fatores de escolha dos consumidores, que envolvem questões concretas e intelectuais, e pode não ser validada como uma relação social afetivamente neutra. Um bom exemplo disso é a transação comercial como modalidade particular de relação social, que foi a rejeição dos produtos do McDonald's pelos bolivianos, que obriga a empresa a fechar todas as lojas na Bolívia. Observe a imagem. A população boliviana não acredita na publicidade e no preparo rápido de alimentos, como nos Estados Unidos. Os bolivianos simplesmente não confiam em alimentos preparados em tão pouco tempo. As informações são da Natural News. Isso mostra que 60% dos bolivianos são indígenas, que preferem não trocar um alimento saudável a gastar dinheiro em um lugar como o McDonald's.
apesar dos preços convidativos oferecidos pela rede. O McDonald's não conseguiu convencer os bolivianos a comerem seus Big Macs, McRibs. Uma profunda rejeição cultural demonstrada pelos bolivianos. Portanto, a rejeição ela não é necessariamente com base no sabor ou no tipo de alimento, mas neste caso, sim, uma rejeição ao sistema fast food, de forma que os bolivianos valorizam a qualidade do alimento que ingerem. Eles procuram refeições locais e querem saber que foram preparadas da maneira correta. Então, a rejeição dos bolivianos serve como exemplo para o resto do mundo. Agora vamos à primeira contribuição da nova sociologia econômica, que é a possibilidade de descrever de forma empírica os mecanismos e os comportamentos sociais que atuam nas formas de articulação que envolvem as transações mercantis. A segunda é a elaboração de proposições teóricas a respeito das formas de articulação que permitem as transações de mercado. De acordo com Sundberg, 2004, a partir de 1990, a sociologia econômica passou a abranger novos tópicos do estudo que são riqueza, capacidade empresarial e papel do direito na economia, que chamamos de enraizamento de redes. Sabemos que a rede social é uma forma de interação social que coloca os atores em contato e pode estar baseada em uma única relação ou em várias, e seu objetivo é realçar as relações existentes entre os atores. No âmbito da sociologia econômica, a rede social constitui uma forma de articulação dos atores paralela ao mercado e à empresa, e pode se apoiar na ideia de integração social de um grupo para estudar suas características de centralidade, densidade, facções, entre outras, ou se desenvolver em torno da ideia de que os atores podem ser agrupados mesmo quando não se encontram diretamente conectados. Sabemos que os mercados são constituídos de indivíduos que carregam consigo identidades individuais e coletivas. Isso reflete nas práticas adotadas no segmento produtivo em que atuam. Portanto, a confiabilidade do produto muitas vezes está diretamente relacionada com a confiança no produtor. Vejamos um exemplo da bebida cajuína apresentada no estudo de Ribeiro, 2013, intitulado A Cajuína Cristalina e 2 diferentes momentos do processo de modernização. A cajuína é um refresco não etílico, consumido tradicionalmente entre famílias piauienses em um ato de degustação, o que aproxima, dessa forma, do vinho. Cada cajuína reúne um conjunto de características que o consumidor conhece e comenta, quanto à doçura, cor, cristalinidade, leveza ou densidade. A conversa sobre a cajuína degustada implica na comparação com as de outras senhoras e, na maioria das vezes, terminam com elogios e manifestações discretas de orgulho por parte da produtora. Está inscrita nos rituais e etiquetas de hospitalidade piauiense, na mesma tradição de doces, biscoitos e outros sabores prendados, cultivados para o abastecimento do lar no Nordeste. Isso segundo Ribeiro, 2013. Ele analisa os possíveis riscos do processo de industrialização do produto originalmente tradicional. Os produtores de cajuína que já incorporaram a tecnologia incentivada pelo SEBRAE e apresentam uma concepção associada à higienização moderna dos ambientes controlados, laboratoriais que deverão ser vistoriados e aprovados pela Anvisa, são representantes de um poder distante e central,
de acordo com as regras e normas que são decididas pela burocracia do Estado ou por um mercado que acolherá ou não o produto. Observe que, nesse contexto, a padronização e a modernidade para os produtos tradicionais e artesanais são tratadas da mesma forma que nos processos conduzidos nas grandes empresas, que desconsideram as especificidades das relações históricas, sociais e culturais, assim como o processo de degustação associado à hospitalidade presente na produção tradicional da cajuína. Isso nos mostra que, para um administrador público, conhecer o contexto social no qual atua direta ou indiretamente poderá se constituir como um fator decisivo para a formulação de projetos, programas e políticas públicas que atendam às demandas reais e prioritárias do público-alvo beneficiário. Para aprofundar o exemplo da cajuína, leia exemplo semelhante quando o governo discute legislação específica para produtos artesanais, regras para a produção de queijo em Minas Gerais, do caderno didático. Lá vai encontrar mais informações sobre esse assunto. Muito bem, a seguir, elaboramos duas questões para fazer com que você reflita sobre o assunto e converse com seus colegas de curso. Qual a importância do fomento para a preservação e o respeito dos métodos tradicionais de produção na gestão das organizações e na sustentabilidade das sociedades? Vamos refletir sobre isso? No caso apresentado, quais os possíveis impactos da inserção da empresa Coca-Cola na produção padronizada e em larga escala da bebida similar à cajuína? Observe que, de acordo com Marx 2003, o mercado na nova sociologia econômica, ele não é anônimo, nem livre de influências exteriores. É mais do que um espaço de troca. Daí, a importância da crítica à teoria econômica pelo irrealismo dos seus modelos de mercado, o que não significa que as escolas econômicas sejam ignoradas pela nova sociologia econômica. Segundo Marx, para analisar a construção social dos mercados, além da visão estritamente econômica, ele propõe uma modelização que considera a existência de estados fundamentais que estariam presentes na edificação de um setor, embora o peso de cada um desses segmentos possa ser desigual. Observe o slide. O modelo composto por Marx, primeiro, diferenciação e segmentação dos produtos oferecidos. Profissionalização dos agentes que conduzem a oferta. Existência de uma estrutura de competição e de organização identificável e reconhecida. Criação de uma retórica e de uma legitimidade comuns que se impõem aos participantes, que se reorientam em suas atividades. E também presença de uma regulação institucional e normativa, formal ou informal. Isso é importante para que tenhamos uma empresa que vise as questões sociais dentro das questões econômicas. Enfim, chegamos ao final da nossa primeira unidade. Como está o conhecimento de vocês? Vamos relembrar o que foi estudado? Nesta unidade, aprendemos que as ciências sociais promovem o desenvolvimento das reflexões sobre a natureza do ser humano, suas relações sociais e as estruturas sociais, nas quais vive integrado Estado, política, mercado, artes, religião, entre outras organizações. Entendemos também que as organizações estão inseridas em mercados que fazem parte de estruturas sociais que funcionam e se desenvolvem com base nas relações sociais e nas interações humanas. Também
Entendemos que o estudo das organizações não pode se limitar a uma visão estritamente racional e econômica, pois as ações dos indivíduos são influenciadas por suas histórias de vida, cultura, educação, enfim, pelo processo de socialização e formação da cultura. Ficou alguma dúvida? Poste no nosso fórum Tira Dúvidas. Ótimo estudo para todos e até a próxima!